Boa tarde a todas as pessoas, né? Obrigado pela presença de todos vocês. E o objetivo desta reunião é nós fazermos encontros para discutir temas, para que esse tema fique interessante. Cada região escolheria um tema e o Nordeste escolheu esse tema acordos parentais. Eu vou explicar como é que funciona essa dinâmica. E cada região escolheu um tema. E o objetivo, além de discutir, é para a gente fazer um encontro. Na verdade, o tema é uma desculpa para a gente encontrar, para a gente se ver, e para não falar assim, nós vamos encontrar aqui só para bater papo, falar dos outros, falar da vida alheia. Não, isso não pode. Então, a gente inventa um tema, né? Porque o que não tem, a gente inventa. Então, o Nordeste escolheu esse tema, que é muito interessante, um tema do meu especial interesse. E aí nós vamos, a partir desta conversa, né, nós vamos desenvolvendo esse tema. Eu vou falar 5 minutos, depois passo a palavra para o Marcos e todos os presidentes podem falar e depois a gente abre para o debate. Mas antes eu queria apresentar, porque nem todas as pessoas se conhecem, né? Então eu vou começar por ordem alfabética aqui. Alagoas, acho que se a Patrícia não chegou ainda, pode ser Vladimir se apresentando, né, Vladimir? Então, Patrícia tá na estrada, está aqui na sala, mas Vladimir, você está com a câmera ligada, para não tirar a atenção dela, por favor, amigo. Bom, gente, acredito que a maioria já me conhece. Sou Vladimir, aqui de Alagoas, estou vice-presidente do IBDFAN daqui de Alagoas. Estou aqui representando a nossa presidente, Patrícia Rocha, que, como disse o Marcos Zerá, está em deslocamento aqui para Maceió. Se chegar a tempo, participará efetivamente, mas estou para trazer algumas informações acerca do que está sendo desenvolvido aqui no IBDFAN de Alagoas e sempre colocar-me à disposição para qualquer outra discussão. obrigado, obrigado. Bom, vamos seguindo pela ordem alfabética. Bahia, Fernanda Barreto, que acho que ainda não chegou, né, Fernanda? Ela estava numa reunião, deve estar chegando. Vamos então passar para o Isso. Ceará. Gabriela já chegou aí? Gabriela Nascimento? Ainda não vi Gabriela na sala. Não? Você Tá, pode ir para Paraíba e Pernambuco, tá. Eu vou ver aqui o na Maranhão. ordem. É, tá. Então, Paraíba, Renata. Renata. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Renata Torres Mangueira, acredito que alguns aqui já me conheçam. Estou vendo os rostinhos novos também. Queria dizer que é uma felicidade estar aqui. Eu sou a atual presidente do nosso IBDFAN. Nós temos uma diretoria bastante participativa. A Gabriela já estava aqui dizendo que estava tentando entrar, que está dentro do avião. Eu sou professora, sou advogada, estou atualmente como conselheira federal pela nossa Paraíba. E queria dizer assim que é uma felicidade estar aqui nesse encontro. Acho que nós devemos marcar mais vezes, porque esse contato interestadual é essencial, né, para o nosso grupo. É isso. Obrigado, Renata. O Maranhão, Lorival Cerejo chegou ou Mas tem... a Bruna está aqui nos A Bruna ouvindo, está aí, Rodrigo. A Bruna Bruna? acabou de escrever no chat. Bruna, Bruna está em Barbieri. deslocamento, mas está nos ouvindo aqui, está presente. Tá. Gente, que povo agitado, que povo que anda, que voa, né? Então tem deslocamento, tá Então, Bruna, depois ela fala. Então, vamos para Pernambuco. Pernambuco, Jones Figueiredo, acho que não chegou ainda, mas temos aí a Luciana, né? Quem é de Pernambuco? Luciana está representando o Jones Luciana. Figueiredo, né? Oi, meu amigo querido, boa tarde a todas as pessoas desse Nordeste maravilhoso. Eu me chamo Luciana Brasileiro, sou advogada, familiarista aqui em Recife, Pernambuco, sou conselheira científica do IBDFAN aqui em Pernambuco e sou vice-presidente da Comissão de Direito e Arte do nosso IBDFAN. Já vou aproveitar para divulgar o nosso concurso de crônicas e poesias, conclamar a participação de todo mundo que puder participar e dizer, Rodrigo, querido, que para mim está sendo uma alegria imensa
poder participar dessa reunião, poder ver todo mundo por aqui, poder lhe ouvir. Estou muito ansiosa e espero poder participar também aqui do debate. Um beijo. Obrigado, Luciana. Do Piauí, a Isabela Paranaguá, Ainda não sei. tem eu aqui de Pernambuco, tá? Oi? Eu sou de Pernambuco também. Ah, Marcela, tá. Acho que tem mais gente de Pernambuco. Espero que Tem. tenha pessoas de Pernambuco, né, também. Tem, estou por aqui E- também, Fernanda Lima, estou por aqui também. Ah, tá. Fernanda. Do Piauí, a Isabela está aí, que é a presidente. Se a Isabela não tiver, ela mandou algum representante, Isabela? Eu não consegui falar com Acho que não, Isabela né? ainda. Vamos passar para o próximo enquanto a gente O tenta falar com ela. Rio Grande do Norte, estou vendo que está aí, né, Suetônio? Boa tarde. Sim, boa tarde a todas as pessoas. Eu sou o Suetônio Lira, aqui do Rio Grande do Norte, sou presidente do IBDFAN e também atualmente sou conselheiro da OAB aqui do Rio Grande do Norte. E vejo, Rodrigo, que fora eu, tem várias outras pessoas aqui do IBDFAN do Rio Grande do Norte já na sala. Ah, que bom. Que bom. É muito bom esse encontro, né? Assim, a região Nordeste, as outras regiões que não me ouça, é a que tem mais identidade, assim, na região Nordeste. Eu sei que tem gente da região Norte aqui, mas não vai me denunciar, mas é até bom porque a região Norte precisa criar uma identidade. Sei que a região Norte tem todas as dificuldades da geografia e tal, mas a região Nordeste, ela tem uma identidade muito forte, né? Então é muito emocionante ver todos vocês aqui. E, finalmente, Sergipe, a Cássia Leles, tá vendo? Está aí, né, Cássia? Isso. Olá, boa tarde a todos e a todas, amigos queridos. Sou a Cássia Leles, atual presidente do IBDFAN. Estamos aqui, né? Acho que importante essa reunião, esse encontro, esse grande legado que a pandemia nos deixou, que é essa possibilidade aqui, dessa interação, né? De poder estreitar os laços aí. Acho que é bem importante. E estamos aqui, né? Prontas aí, atuantes. E acho que foi válida essa, né, essa iniciativa de ter esses encontros e que a gente continue assim. Estamos aqui. Obrigado, Cássia. Vi aqui que a nossa vice-presidente chegou também, e então só falar um oi, Berenice, está aí no Rio Grande do Sul, né? E Ó, eu tenho um neto que se chama João Pedro. Quando o pai dele, isso todo mundo chama de Chibão. Quando o pai dele chama João Pedro, ele chega e diz assim, não fui eu. Então, assim, não fui eu a culpada do atraso. Aqui está caindo um temporal que não havia jeito de eu entrar, só ficava aquela rodinha, só agora que eu consegui entrar. Então, não fui eu. Mas estou muito feliz de estar aqui. Que bom, obrigado, Berenice, que sempre acrescenta muitas coisas ao nosso raciocínio. Bom, eu vou começar falando, porque essa conversa, como eu disse, que é muito bom o nosso encontro, mas a gente tem uma desculpa para esse encontro, para não ficar só falando mal das pessoas, né? Falando mal, fazendo fofoca, né? E tal. Então, nós vamos falar sério agora, que vamos falar sobre o tema que são os acordos parentais, né? Que depois tenho certeza que Berenice também poderá falar que ela está com um tema quente na cabeça, mas depois Marcos vai falar, e todos os presidentes que quiserem poderão falar também, e só para que eu peço que a gente seja rápido em razão do tempo, porque é importante que as pessoas aqui presentes possam entrar no debate, não só os presidentes, né? Mas acordos parentais, que esse tema, né, que eu acho que o Marcos até pode falar melhor, né, mas tem um contexto histórico que é assim, essa parentalidade, que inclusive é uma expressão que advém da psicanálise, né, que é a parentalidade está cada vez mais distinta, cada vez mais separada da conjugalidade, né? Então, as famílias conjugais e as famílias parentais. Tem gente que quer só ter filho e não quer casar, e alguns nem querem ter relação sexual. E aí nós temos essa possibilidade. Isso que antes era assim um pecado, literalmente um pecado, porque isso entrava no Código Canônico, que influenciou e ainda influencia até hoje o direito de família do Brasil, principalmente o direito de família, né? Porque com essa ideia, com esses valores religiosos, em que ter filho fora do casamento era pecado, né? E o direito endossou isso e colocou uma tarja preta dizendo ilegítimo, né? E isso foi até 1988. De 1988 para cá, isso vem mudando,
né? As mães que se chamavam antigamente mães solteiras, hoje a gente mudou o nome para mãe solo, né? Que desestigmatiza, ajuda a desestigmatizar, e isso vem melhorando, inclusive com a evolução da ciência, da tecnologia. Eu recomendo que vocês vejam um filme quando tudo isso começou, que é um filme que chama, esqueci o nome dele de novo, o Rony me Joy. como é que é? Que é aquele filme da Inglaterra, tá na Netflix, que é Joy, né? Joy. Joy. Joy, que é o início da reprodução assistida, como que os cientistas enfrentaram esses conteúdos morais, esses valores morais, e foram excomungados, foram o tanto que sofreu. Bom, isso tudo nós já passamos, mas vale a pena ver o filme, primeiro porque a arte sempre ajuda o direito, né, Luciano? Então, a arte é fundamental. Então, mas quando a gente olha para trás, é muito importante, a gente fala, olha, nós já avançamos, mas temos muito o que avançar, né? Esse é um tema que depois vou pedir para a Berenice falar também um pouquinho, né, Berenice, que é sobre as inseminações caseiras, que está na ponta da língua, isso é uma coisa que está atormentando a Berenice, então ela vem e pode dar uma dica, assim. Mas, e aí isso ficou cada vez mais separado, né, da conjugalidade. Então, hoje a gente pode fazer acordos parentais. Eu já fiz contratos de geração de filhos, né? Surgem as famílias coparentais ou as famílias, né, a coparentalidade, que é um sistema, que é uma família de pessoas que não têm necessariamente conjugalidade, apenas a relação parental. Então, acordos parentais são possíveis. E como é que isso se tornou possível? Quando a gente conseguiu começar a separar, a despregar dessa relação conjugal, desses aspectos morais. Isso é uma evolução. E um dos objetivos do IBDFAN é exatamente a gente trazer o afeto desprendido dessas questões morais, morais no sentido, não estou falando de ética, estou falando de moral, né? Dessa moral civilizatória, né? Moralizante e que tanto exclui as pessoas, né? Então, por causa disso, porque o direito de família é atravessado o tempo todo por isso. Então, em razão disso, é possível fazer muitos acordos parentais, né? Esse acordo da inseminação artificial, contrato de geração de filho e N coisas, né? Mas eu não quero falar mais, eu quero deixar falar para o Marcos, que vai falar alguma coisa, e depois a Berenice fala, e depois os presidentes vão falando para falar assim, olha, inclusive, o que é interessante? Cada um poder trazer a sua ideia desses acordos parentais. Pode ser que algum de vocês aqui já tenha feito algum acordo parental inédito, inusitado, que ninguém fez. Traz isso aqui para o debate, que isso vai enriquecer muito. Marcos, então. Rodrigo, eu vou pegar o seu gancho, e como professor de contratos, de qualquer coisa, eu vou ressaltar alguns tópicos que eu acho que, independente do acordo que você vai fazer, a gente não pode deixar de analisar. Primeira questão da autonomia da vontade. Só que a liberdade dos pais ou dos cônjuges que vão fazer um acordo tem um limite. Tem limite em normas de regra de ordem pública, como, por exemplo, o interesse dos filhos, tá? A gente precisa levar em consideração que um acordo desse tem como pressuposto fundamental e, para mim, negociável, Rodrigo, boa-fé e cooperação. E esse acordo precisa ser fruto de um diálogo, ele não pode ser imposto, ele precisa garantir equilíbrio, e a palavra equilíbrio é o que é mais difícil aqui. Porque para você exercer autonomia e ter liberdade, você precisa de responsabilidade. Para você ter responsabilidade, precisa ter isonomia na mesma negociação. A gente não pode estar numa situação que um vai impor ao outro, tá? E apenas o outro vai decidir se vai capitular ou não e aceitar aquele acordo. A gente precisa levar em consideração que, às vezes, nos acordos aparecem a conveniência dos pais, e nem sempre a conveniência dos pais é aquilo que é melhor para os filhos. E aí a gente vai ter aqui uma discussão interessante sobre a questão de uma necessidade ou não de homologação de alguns desses acordos, dependendo do contexto em juízo. Um bom acordo, para mim, não pode ser alguma coisa estática. Precisa ter flexibilidade, precisa permitir adaptação. Eu preciso prever no próprio acordo um mecanismo para ajustar de acordo com a mudança das circunstâncias. A gente vai passando o tempo e vai tendo outras necessidades.
muda a situação socioeconômica, muda algum contexto, e a gente precisa levar isso em consideração. Então, em linhas gerais, para não perder muito tempo, a gente precisa ter tomar cuidado com cláusulas abusivas, com cláusulas desproporcionais. A gente precisa garantir que todo mundo entendeu exatamente quais são as responsabilidades naquele acordo. E é uma boa hora, Rodrigo, da gente conversar sobre situações excepcionais, aquelas como mudança de residência, perda de emprego e alteração nas condições financeiras, tá? Se a gente poderia, através dessa previsão de situações excepcionais, construir no próprio acordo soluções autocompositivas para resolver eventos futuros, ou seja, um acordo para decidir um caminho para resolver problemas futuros e não para resolver apenas aquilo que chegou a motivar aquele primeiro momento de conversa do casal. Eu acho que, quando a gente pega os envolvidos e tenta trabalhar esses aspectos, a nossa chance de um sucesso é maior. E, para mim, a ideia do acordo está relacionada à desburocratização, desjudicialização, reforço da autonomia e da privacidade das entidades familiares, e isso vai depender do profissional que vai assistir os interessados no acordo. A participação de um advogado que tenha uma noção de autocomposição, mediação, que trabalhe de modo cooperativo, que olhe para o outro lado e não veja um adversário, olhe para o outro lado e enxergue alguém que precisa cooperar, porque ali há um interesse comum num projeto de vida, tá? Ou na próxima etapa, já que o projeto de vida não deu tão certo assim. E agora eu acho que a gente poderia ouvir a nossa querida Berenice. O que acha, Rodrigo? Para a gente poder deixar aqui o tempo Só antes à de passar vontade para a para todo Berenice, mundo. isso. Eu vou Primeiro, costurando isso, né? eu Só um queria fazer uma minutinho, Berenice. pergunta. Só um minutinho, Berenice, porque aí eu passo a palavra e eu vou costurando isso. Antes de passar para a Berenice, porque tem uma pergunta que nos norteia assim: qual é o limite disso? Pode tudo, né? Isso é uma questão nos contratos lá de geração de filho, por exemplo. Mas o que a Berenice vai trazer de novidade, que eu acho muito interessante, e acho que é isso que ela vai falar, se não for, por favor, insira isso na sua fala, Berenice, que é a grande novidade que o IBDFAN está trazendo, que é um curso que pode mudar a vida de todo mundo, do judiciário, né, que é a questão da coparentalidade. Mas, então tá, Berenice, você. Primeiro, eu queria fazer uma pergunta para o Marcos, né? Marcos, num contrato, por exemplo, desses de parentalidade, aonde duas pessoas que, né, resolvem ter um filho, independentemente da forma como ele vai ser feito, e já que tu disse que tem que visar o melhor interesse do filho, é possível prever que um dos pais simplesmente não vai ter nenhum contato, nenhuma responsabilização com relação àquele filho? Berenice, eu acho que Acho que não, só porque a tem o gente melhor estaria interesse do dispondo filho. sobre o direito de terceiro. Essa cláusula desse contrato seria válida? Para mim, não. Tá? E aí, qual é o limite? O limite é você não pode transigir sobre algo que não é seu. O direito à convivência pertence àquele que vai ser gerado. Tá? E aí, a grande questão aqui é que, às vezes, alguns desses contratos, inclusive, tratam sobre sigilo, sobre não informar ao filho que vai ser fruto daquela inseminação caseira, por exemplo, quem é o pai biológico. Não dá para a gente negar o direito constitucional a você saber a sua origem, a você poder descobrir a sua ancestralidade por força de uma disposição que, por natureza, um vínculo negocial só vincula quem dele participa. E quem participa são aqueles que estão dividindo o projeto de vida. Não dá para a gente fazer uma estipulação contra o interesse de terceiro. Eu acho que essa é a minha maior preocupação em relação aos ajustes que a gente tem visto hoje em dia. Pois é, por isso que eu acho que aquela regra do Conselho Federal de Medicina, que prevê a inseminação medicamente assistida, a imposição de que o doador de material genético seja desconhecido. Eu acho isso um absurdo, não tem nenhuma justificativa para isso, e até desatende o melhor interesse do filho. Ele tem o direito a conhecer a sua origem. Então, eu tenho uma bronca danada dessa resolução. O Conselho Federal de Medicina vai muito além, sabe, da sua possibilidade, de criar normas entre o médico e o paciente, sabe, e invade esta possibilidade. Como também acho um absurdo eles preverem que isso não, a gestação não pode ser eventualmente remunerada, quando eu não vejo nenhum problema que o seja, né? Então,
como existe em vários países do mundo, e como no Brasil existe de uma maneira corriqueira. Mas, assim, eu vou ter que trazer duas coisas, então, bem rapidamente. Primeiro, é essa questão da inseminação caseira, que, pelo que diz, né, a resolução do CNJ, corresponde ao tal dos filhos incestuosos. Você se lembra, filhos incestuosos não podia ser registrado. Agora nós temos, então, os filhos frutos de inseminação artificial feita caseiramente, ou seja, pelas próprias partes, simplesmente o conselho diz, olha, não pode registrar, né? Bom, se não pode registrar, daí o que precisa entrar na justiça? E se não pode registrar, não pode registrar nem diretamente no cartório de registro civil e nem poderia, então, judicialmente. Então, essa judicialmente não pode, mas judicialmente pode. Então, foi aí que entrou o IBDFAN buscando a alteração dessa regra imbecil entre nós, já que aqui é bom a gente sempre fazer fofoca, né? Que o CNJ foi induzido em erro por essa norma do Conselho Federal de Medicina, que exige um papel, está tudo bem, para fazer a reprodução. Agora, não se pode o judiciário exigir esse papel, que serve para lá, para fazer o registro do filho aqui. E simplesmente não permitiu o registro, e precisa entrar com ação, e isso demora, enfim, e já tem até uma decisão. E assim, como nós não desistimos fácil, né, nós já pedimos uma vez, não levamos, entramos de novo pedindo, né, Rodrigo, depois dessa decisão que teve do STJ, da Fátima Nancy, reconhecendo que não existe nenhuma vedação legal, né, esse tipo de reprodução, então não tem nenhuma restrição a ser feito extrajudicialmente perante o cartório do registro civil. Então, é bom vocês saberem que nós não desistimos, né? Nós continuamos de novo. E só mantendo... Deste tema, eu vou... Tá, não só acrescentando a informação, Berenice, que na semana passada, semana atrasada, saiu uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, né, do desembargador, o relator Eduardo Cambi, autorizando isso, né, assim, que também, porque o problema, quando se faz um laboratório, pode, quando é no particular, né, na autoinseminação, não pode. Eu desconfio muito dos interesses do mercado. Gente, será que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer um direito de família para a mulher rica e as pobres, e as que não têm condições de pagar um laboratório, como é que fica isso, né? Bom, e assim, ó, o argumento é imbecil, né? Não. E depois, eu não sei por que o Conselho, o CNJ, ouve o Conselho Federal de Medicina, não tem nada a ver com isso, né? Mas, assim, então, houve assim, não pode registrar, porque este é uma gravidez de risco e tal. Como, bom, gravidez de risco, todo mundo, né, que transa pode ficar grávida, se é de risco ou não, sabe? Ninguém necessariamente faz testes antes, exames antes, se lava bem antes de fazer uma relação sexual e, eventualmente, isso resultar. Mas, no fundo, acho mesmo que é reserva de mercado. Então, acho que a função do Conselho era, já que existe essa prática, né, que eu acho legal, até porque as pessoas têm a possibilidade de escolher quem vai ser o pai da criança, para a criança saber. Acho que não é nem só a questão do dinheiro, mas também esse outro aspecto. Então, ele deveria baixar uma resolução dizendo o que as pessoas devem fazer. Olha, antes de fazerem um filho, faça um teste disso, daquele exame de sangue, papel, usa material descartável, comprado em farmácia, esterilizado e tal. É isso, mas, como o Rodrigo diz bem, isso é reserva de mercado de trabalho. Bom, agora eu vou falar do outro tema que o Rodrigo pediu, que, diante das normas constitucionais e legais, né, de que impõem os pais, a ambos os pais, todas as responsabilidades com relação aos filhos, e essa foi uma grande bronca que eu tive no projeto de reforma do Código Civil, né, que eu queria eliminar esse dispositivo do Código Civil, de que qualquer dos pais, né, pode simplesmente abrir mão da convivência com os filhos, ou seja, das obrigações legais, e acho que isso é descabido, e porque a convivência tem que ser compartilhada, mas não é só a convivência. Acho que esse é o grande avanço que nós precisamos chegar. O que tem que avançar é o desempenho das atividades com os filhos, do cuidado com os filhos, sabe? Tem que se dividir os encargos parentais, que não são divididos. O que a justiça, o que nós fizemos enquanto advogados, o que a justiça faz? Estabelece o regime de visitas, que eu não uso essa expressão, o filho não se visita, de 15 em 15 dias com o pai, um pernoite por semana, de vez em quando, e é isto, né?
guarda compartilhada com isso. Só que assim, ó, isto não é um compartilhamento de convivência, porque é a superoneração de uma das partes, ou seja, leia-se a mãe, que acumula todas as funções com grande prejuízo da sua vida pessoal, profissional, afetiva, e a obrigação do pai, sabe, é só levar o filho, eu digo, sabe, para o McDonald's no final de semana e ele é um bom pai. Então, assim, qual é a perspectiva? Esse é o curso que nós queremos fazer, estamos desenvolvendo, sabe, esse trabalho, que é de livrar os juízes deste encargo de fixar a convivência, porque eu acho que o juiz é incompetente para isto. Sabe? Ou seja, eu posso falar de incompetência, fui juiz há 35 anos, sabe? Incompetente no sentido, ele não tem como decidir a vida de uma criança, onde é que ele vai, onde é que ele vem, se alguém vai levar na escola, vai levar no médico, vai mandar fazer vacina e tal. Isso tem que ser feito pelas partes, junto com os advogados, e aí esse perfil de advogado que o Marcos acabou de falar, que é esse perfil que nós temos que assumir, e se isso não se conseguir, que tenha um profissional que faça esse plano de parentalidade, de coparentalidade, ou seja, como é que nós vamos fazer isso? O juiz não vai fazer, quem vai fazer? Somos nós, sentados pelo tempo necessário, vai estar tudo por escrito, quem vai levar na escola, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, enfim, e é isso. Acho que esse vai ser assim, um grande passo para acabar essa diferença perversa que existe dos encargos parentais ficarem exclusivamente com a mãe, e quando isso existe essa certa naturalização, né, cultural de que mãe tem instinto e tem que desdobrar a fibra para o coração para descer no paraíso, e o pai só tem que pagar alimentos e deu. Então, esse é o nosso plano, vamos fazer um curso no IBDFAN, já tem muita gente querendo saber do curso. Rodrigo, nós temos que começar a marcar a data. Pois é, nós estamos. Então, gente, isso é novo, inovador, inédito e revolucionário. Já existe em alguns países, né? E isso abre, inclusive, um novo mercado de trabalho para profissionais psis, por exemplo, mas não necessariamente, né? E a vida do advogado, nossa vida de advogado e dos juízes, Vladimir, vai melhorar muito, porque assim, os advogados que estão aqui acho que sofrem mais do que os juízes, assim, essa história de filho, devolver o filho, devolver, isso é um inferno na nossa vida, isso dá um desgaste, né? Que tem dia que a gente, nós somos doidos de ficar entrando nisso, é extremamente desgastante. Então, nós vamos fazer um upgrade aí nessa relação, sabe? Então, aguarde, em breve teremos esse curso, né, que já tem texto sobre isso na revista do IBDFAN, nós já fizemos um seminário sobre isso, mas em breve isso vai, assim, dar uma guinada na carreira, né, uma melhorada na nossa vida de advogado e dos juízes, viu, Vladimir? Porque, assim, mas quem sofre, os advogados sofrem mais do que os juízes, porque quando chega lá para o juiz, aquilo ali já está peneirado, né? Já está peneirado. Antes, nós, advogados, é que passamos tudo isso, né? Bom, então, é isso. Senhor presidente, deixa eu aproveitar Sim. e fazer uns registros aqui. A Sim. gente agora está com o quórum completo. Do Piauí, a Ana Letícia está representando, tá? O Estado está aqui. Ana Letícia, seja bem-vinda, é secretária-geral lá do IBDFAN do Piauí. A gente tem mais duas presidentas que se reuniram aqui conosco. Gabriela, oi, Gabriela, dê um oi aí para o pessoal. Então, e Fernanda Barreto, tá certo? Que eu não estou vendo aqui, mas bem também está na lembrado. sala. Então, deixa as presidentes se apresentarem e as vice, quem está representando. Gabriela, estou te vendo Olá, aí. Rodrigo, tudo bem? Maria Berenice, Marcos, todos os colegas aqui da região Nordeste, prazer imensurável estar com vocês. E já aproveito e convido todos para o Congresso do Ceará, que será agora dia 10 e 11 de abril. Será o 10º Congresso Cearense do IBDFAN. Estarei aí. Exatamente, então fico muito feliz com a participação do Marcos, boa parte dos colegas da região Nordeste virão também. Então, é isso aí. Obrigada. Ok, obrigado, Gabriela. Ana Letícia está aí para se apresentar, cadê ela? Opa, tô aqui. Boa tarde. Tudo Oi, bom? Eu estou como secretária-geral do IBDFAN aqui do Piauí. Eu tive que representar a Isabela agora. Ela me ligou agora há pouco porque ela teve um compromisso de urgência, que a avó dela está com câncer, então ela teve que resolver alguns problemas e não pôde estar presente. Então ela me ligou de urgência, aqui estou presente. Tá.
Obrigado, Manda o Ana. nosso abraço para ela, Ana, por favor, tá certo? Pode E que bom que você deixar. conseguiu se reunir aqui conosco. Só está faltando agora, Nanda, cadê você, minha amiga? Boa tarde a todas e todos. Atrasada como sempre, não? Intimidade é uma tristeza, né? Estava me Tem que beijando, me evitar, abraçando né? sexta-feira, agora está me dando bronca em público. Ah, tá parecendo casamento de 30 anos que fala essas coisas, né? Pessoal, perdoem, realmente entrei atrasada porque atendi clientes de São Paulo que estavam aqui indo para o aeroporto e aí, enfim, acabamos precisando fazer essa reunião, mas eu sou presidente, estou presidente do IBDFAN da Bahia com muita alegria, com muito orgulho, presido também a Comissão de Direito e Arte e aproveito para reforçar aqui o nosso convite para que as nossas associadas e associados da região Nordeste participem com os demais associados e associadas do Brasil do nosso concurso, primeiro concurso de poesia do IBDFAN, porque o nosso presidente é sempre essa pessoa que desbrava universos, abre universos, galáxias para a gente, e ele é um apaixonado por direito e arte, assim como eu, como professora Luciana Brasileiro, que é a minha vice-presidente na comissão, está aqui na reunião, já fiz questão aqui de passar o olho em todo mundo, e Luciana Brasileiro me ladeia nessa tarefa. A arte acrescenta muito para o direito e a poesia é uma das manifestações artísticas mais antigas, uma das mais próximas de todas e todos nós, porque a gente faz poesia às vezes sem perceber. Então eu queria que o Rodrigo também depois reforçasse esse convite, porque estamos todas e todos muito felizes de encabeçar aí esse concurso, que eu tenho certeza que será muito bonito. O direito precisa disso, precisamos temperar a aridez, que é o direito das famílias e das sucessões, com essas doses maciças de arte. E elas nos fazem refletir o direito de uma outra forma. Isso aí, Fernando, obrigado. Já que nós estamos falando de convite, vamos fazer, né, aproveitando o gancho da Gabriela, do Congresso em abril, do nosso congresso aqui no dia 29, 30 e 31 de outubro, em Belo Horizonte. Espero ver todos e todas vocês aqui, onde nós vamos fazer um grande congresso, esse ano muito grande, com cerca de 2.000 pessoas, né? Espero ver todos vocês. E aí, também, ainda do convite, o Marcos, que é o presidente da Comissão de Enunciados, que já foi publicado o edital dos enunciados. Esses enunciados do IBDFAN têm sido citados nos tribunais, em concursos, é muito importante. Então, isso é a oportunidade, a possibilidade de cada um de vocês, cada um de nós participar desse processo histórico de construção e reconstrução do direito. Então, mandem seus enunciados, leiam lá o edital e tal. Bom, e aí, agora está faltando Maranhão, que eu estou vendo aqui a Bruna, né, Bruna? Isso, exatamente. Está faltando a Bruna para se apresentar. Olá, boa noite a todos e todas. Eu peço desculpa que estava em deslocamento, consegui chegar aqui no hotel já, para poder cumprimentar todos vocês. Desembargador Lorival Cereja, infelizmente, não pôde se fazer presente como nosso presidente, mas estou aqui o representante, atenta a todas essas questões que vocês têm colocando. Nós temos toda essa efervescência de temas que estão chegando também aqui para o Maranhão, e que sentimos essa mesma dificuldade, né, desse diálogo que é necessário entre a nossa parte jurídica, as próprias instituições que representam, e acredito que nós possamos somar também a essas questões relacionadas tanto à inseminação, quanto à concretização dos planos de parentalidade. Aqui a nossa Comissão de Infância apresentou também um projeto inovador, que o Dr. Rodrigo já conhece, que é o projeto Eu Me Educo Porque Me Preocupo. Então, nós vamos somar as iniciativas sobre capacitação e formação em direito de família, também questões linkadas à educação parental, junto aos servidores e à própria magistratura aqui. E a nossa ideia é que a gente possa formar multiplicadores a respeito da parentalidade positiva em todas as comarcas no Maranhão, nos vintouros, para que eles possam atuar também como multiplicadores em suas próprias comarcas, seus próprios juízos de família. Então, eu espero que a gente possa apresentar daqui para o final do ano, se Deus quiser, no Congresso de Outubro, que a gente possa apresentar um pouco desses frutos. Nós vamos começar com algumas palestras que nós vamos rodar o interior do Maranhão, junto com a equipe do Tribunal de Justiça. Então, nós vamos começar justamente a levantar esses temas. E nós já estamos incluindo, dentro dessas rodas de debates, um pouco dessas pinceladas de capacitação dos planos de parentalidade, para que a gente possa aproveitar esses momentos em que a gente vai estar
dentro dessas varas de família, dentro dessas diretorias de fórum, para que a gente possa também levar esse conhecimento, levar propostas práticas de como implementar isso nas comarcas aqui pelo Maranhão, e eu espero em breve poder apresentar aí esses relatórios, apresentar um pouco desses feedbacks. Obrigado, Bruna. E bom. lembrando que nós tínhamos antes um grupo de estudos de alienação parental que se transformou em comissão. Então, a Bruna tornou-se a presidente da Comissão Nacional de Estudos sobre Alienação Parental, né, que tem feito um trabalho belíssimo. Ninguém melhor do que a Bruna, que tem se dedicado a isso, para falar desses acordos parentais, que é o nosso tema de hoje aqui dessa discussão, né, Bruna? Se der tempo, a gente tem um tempo limitado, mas agora eu quero apresentar aqui o nosso presidente de Pernambuco, Jones Figueiredo, que tem escrito frequentemente, esse fim de semana, inclusive, um belo artigo, né, Jones? Então, boa tarde, nós estamos aqui discutindo sobre os acordos parentais. Boa tarde, Jones, bem-vindo. Meu presidente, boa tarde a todos. É uma alegria poder participar. Eu teria algumas comunicações a fazer, embora talvez fora de pauta, mas eu gostaria de comunicar que o IBDFAN de Pernambuco ele está fazendo uma parceria com a Assembleia Legislativa, porque há um projeto de lei, inclusive do Senado, que trata sobre a parentalidade na escola. É um projeto de educação da parentalidade nas escolas públicas. E aqui em Pernambuco estivemos eu, Luciano Brasileiro, Fernanda Lima, estivemos com o deputado João Paulo. Ele fez já uma manifestação na Assembleia a respeito do Dia da Família na escola e está constituindo um grupo de trabalho para efeito de se fazer essa inserção da disciplina de parentalidade nas escolas públicas. Esse é um tema que realmente interessa a todos nós. O segundo ponto, Marcos, é quanto a um fato novo também. Eu estou agora assumindo, pela editora da OAB de Pernambuco, a OAB constituiu uma editora, o diretor-presidente é o Inácio Feitosa, estamos constituindo uma série de comissões, e eu estou como editor da Memória Jurídica da Advocacia do Estado. E vamos resgatar a publicação de obras clássicas, notadamente, primeiramente, no direito de família. Então, vamos ter o Lafayette Rodrigues, vamos resgatar as obras jurídicas do direito de família de Pernambuco. Será feito através de digitalização, colocar no site da editora da OAB de Pernambuco, mas também publicar impressão, fazer também o livro impresso. Então, nós estamos fazendo um plano de trabalho editorial para começar a lançar essas obras, resgatando muitas obras jurídicas do direito de família que fizeram história, inclusive na própria Faculdade de Direito. Então, são as duas colocações que eu faço, presidente, agradecendo o estímulo de sempre. Obrigado, Jones. Gente, nós viramos uma praga, né? Nós estamos infiltrados em tudo quanto é lugar. Olha o Jones aí infiltrando na OAB, fazendo essas coisas fantásticas, assim. O Freud, quando saiu lá da Europa, foi nos Estados Unidos, ele chegou lá e falou assim, a psicanálise virou uma praga, quer dizer, espalhou, não tem jeito mais. Então, nós estamos em todos os lugares, a gente vai trazendo essas novas ideias, nossas ideias, há quem goste, há quem não goste também, claro, né? Mas isso é IBDFAN. Então, quando o Jones fala isso, eu lembro do Freud, Jones, nós somos infiltrados, né? Nós estamos em todo lugar, em todo lugar. Bom, Marcos, e aí, você quer falar? A gente tem uma inscrição aqui, presidente, que eu vou passar já a palavra para ela, mas só aproveitando, quem não se inscreveu no Congresso ainda, o preço atual vai até 15 de abril. Depois de 15 de abril, a gente tem uma virada de lote. Então, aqueles que quiserem se organizar já para fazer as inscrições, para poder organizar a passagem, sugiro que dêem uma olhadinha no site para poder aproveitar esse primeiro lote dos ingressos. Vocês sabem que no Congresso passado a gente teve várias pessoas que queriam ir para o evento e por conta de questões físicas de espaço a gente não tinha como receber mais gente para participar do evento. Então, quem puder se organizar, vale a pena já fazer a inscrição.
E, Rodrigo, a gente teve uma reunião no evento que aconteceu na Escola de Magistratura em Recife há 15 dias, em homenagem ao nosso queridíssimo Jones, e durante o evento a gente combinou algumas iniciativas conjuntas aqui no Nordeste. Foi nomeada uma comissão, tem alguns membros aqui, e o objetivo é que a gente, em vez de fazer a reunião só de Alagoas, a reunião só de Pernambuco, a gente possa fazer uma reunião chamando o pessoal da Paraíba, chamando o pessoal do Rio Grande do Norte, e a gente combinando temas comuns, tá? Isso provavelmente vai gerar um projeto de um podcast regional, tá? Que já tem até nome, por sugestão do pessoal da reunião, vai ser o Arretado Cast. Assim que a gente tiver mais detalhes, a gente Fui eu, vai viu? Fui dividir com eu. todo mundo. Foi Renata que deu o nome, tá? Arrasou E nesse qual é a nome. ideia? Para que a gente possa aumentar essa integração. Então, você veja que nós estamos aqui, 60 pessoas já passaram por essa sala, nós temos 9 estados aqui, e o que é que acontece? É muita gente, a gente tem pouco tempo para estar junto aqui, e eu queria agradecer o esforço de todos os meus colegas que conseguiram entrar aqui. Luciana Brasileiro estava ouvindo Berenice, me ouviu, viu você e queria colocar mais um aspecto da discussão de acordos parentais, e eu vou passar a palavra para a Lu agora, dar a contribuição dela aqui na nossa reunião. Lu, com você. Obrigada, meu amigo. Olha, eu estou vendo que meu querido amigo poeta Vladimir pediu para se inscrever, porque tem que sair às 18h30. Então, se ele for o segundo inscrito, Perfeito, Lu. eu não me incomodo de trocar de lugar com ele, não. E viu, Vlad? Eu posso falar na sequência, meu amigo. Eu vou usar o Estatuto dos Cabelos Usa a Brancos do Vlad. prerrogativa dele de avô, que ele tá um avô muito enxerido, tá bom. Vlad. Gente, realmente, infelizmente, eu marquei com os orientandos hoje às 18h30, talvez tenha que ser um pouco antes. Aí eu queria apenas trazer aqui uma visão sobre essas questões da coparentalidade, dos contratos de parentalidade, e falo aqui, Rodrigo, na perspectiva de uma pessoa que exerce a função vilã para a maioria das pessoas que trabalham com direito de família, que é o juiz de família. E a visão do vilão é complicada. Eu tenho essa questão, essa contrato de parentalidade surge com a própria noção de coparentalidade, que alguns daqui trabalharam, já vem trabalhando há algum tempo. Marcos resumiu bem quando você trata de questões que diz respeito a um sujeito de direito, que é o sujeito de direito principal, que não faz parte daquela convenção. Mas a questão é o seguinte, eu sou um defensor dos contratos na questão também existenciais, mas numa perspectiva de diretriz, numa perspectiva de conscientização e principalmente ética. Mas a gente pode esquecer que nós temos uma estrutura de consciência quando se trata de contrato, que o princípio que menos se segue em contratos no direito brasileiro é o Pacto Van Servan. Boa parte das demandas judiciais são grande parte, não é, são poucas, é para quebrar a estrutura, anular, desfazer ou ajustar contratos que foi previamente pactuado dentro da autonomia da vontade. E, às vezes, as questões, principalmente ligadas a direitos existenciais, vai esbarrar numa análise do judiciário acerca se aquilo atende o melhor interesse das pessoas, dentro do sujeito de direito prioritário, que seria o filho ou os filhos. Então, isso é importante que haja, porque você dá uma diretriz para que as pessoas saibam mais ou menos, mas isso tem sido muito questionado quando judicialmente é colocado, porque, infelizmente, as pessoas acordam, seria muito bom que as pessoas acordassem e cumprissem, mas pouco tempo depois vão ao juiz. Eu já recebi várias questões relativas a contratos feitos extra entre particulares. E não só, veja bem, agora eu li ontem, não sei exatamente qual foi a fonte, o Marquinho que está ligado a essas questões da jurisprudência. Ontem, por exemplo, o STJ anulou uma doação a título de antecipação de legítima, onde todos acordaram devidamente, acompanhados de advogados, etc. Porém, na doação, que inclusive tinha cláusula de que não se ia questionar judicialmente isso, aquilo e tal,
e depois foi discutido em juízo, e ao chegar ao STJ, você disse que não surtia efeito um contrato que tinha uma cláusula que feria uma determinada previsão expressa de lei e que gerava nulidade, independentemente da vontade das partes. Isso numa questão patrimonial. Nas questões existenciais, creio que isso vai haver muito mais dificuldade. Agora, penso que é um caminho. Acho, por exemplo, que capacitar pessoas para coparentalidade, eu espero, por exemplo, que seja para o judiciário mais eficiente essa pessoa que vai fazer esses pactos de coparentalidade mais eficiente do que a gente tem visto no judiciário acerca de mediação. As mediações na área de família, elas não têm tido o sucesso que se imaginava, pelo contrário, as pessoas fazem mediação e depois é como se não tivesse absolutamente nada. O que a gente tem de revisão de pensão alimentícia, revisão de convivência, modificação de acordo, é uma grande demanda. Então, eu acho que é importante se incentivar isso, é importante que se capacite nisso, mas a visão do judiciário hoje me parece que não vai mudar muito, no sentido de que, se isso vier a ser judicializado, nós vamos analisar a questão do melhor interesse das crianças, e o melhor interesse das crianças nem sempre é aquilo que foi pactuado. Concordo com o Berenice, o juiz é o menos indicado para estabelecer, por exemplo, convivência, mas, infelizmente, ele é chamado diuturnamente a ele dar uma decisão sobre isso, mesmo com acompanhamento multidisciplinar, etc, 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 porque sempre tem dois advogados bons, um de cada lado, defendendo posições extremamente distintas. E com respeito à inseminação caseira, só dar uma notícia, já que o Rodrigo pediu para a gente trazer alguma coisa. A semana passada eu homologuei, através de sentença, 2 questões ligadas à inseminação caseira. Uma delas relativo a um casal de mulheres homossexuais que fizeram uma inseminação com a doação de material de um colega, um amigo. E não houve dificuldades, porque os 3 compareceram à audiência e ele espontaneamente reconheceu ser o pai biológico, e que abria mão da paternidade. Ou Porque seja, foi só o feito genitor, ele foi só o genitor. O genitor, sim, desculpe. Ele foi o genitor e abria mão da sua parentalidade em função de que aquilo era um projeto de filiação, eu constei isso na sentença, etc, etc. Inclusive, era um material genético de uma e não foi feito em cartório. E o outro caso que o cartório não aceitou fazer. E o outro caso que fiz foi de um casal que usou a inseminação caseira do marido com o ovo, fez a inseminação caseira na cunhada irmã da esposa, em função da esposa não poder gerar um filho nem gestar. E aí também não houve grandes dificuldades, porque a irmã entendeu que fazia parte do projeto de parentalidade. Agora, isso judicialmente me parece uma situação. É difícil você exigir do cartório que o cartório registre 2 mulheres que chegam com um filho recém-nascido, sob a alegação meramente verbal de que aquilo foi fruto de uma inseminação caseira, porque o cartório não vai ter segurança nisso, por vários motivos, e um deles é a questão da sonegação de paternidade, a questão da... Acho que ainda não chegamos, Berenice, no limite em que a paternidade passa a ser uma escolha absoluta de uma mãe que diz, não interessa quem é o pai, vai ser esse aqui ou essa aqui vai ser a mãe, porque nós temos diversos interesses envolvidos. Em geral, o cartório tem se esforçado para fazer. Mas, por exemplo, eu tenho um texto, concordo com o Berenice, onde eu publiquei em Portugal e publiquei aqui numa revista do IBERC, uma coletânea, onde eu analiso a responsabilidade civil dos pais pelo fato dos filhos não terem condições de descobrir a sua descendência genética. É um direito dos filhos. Não cabe anonimato absoluto, tem que haver um cadastro que se possa buscar. Agora, isso é uma coisa. Outra coisa é você chegar num cartório, 2 mulheres ou 2 homens, e que dizendo que houve uma inseminação artificial, e o cartório se responsabilizar por uma análise meramente
verbal de que aquilo realmente representa a verdade. Isso é uma coisa difícil. Precisamos melhorar essa situação. É essa contribuição que queria dar e, se eu precisar sair um pouco antes, peço desculpa e agradeço pela paciência. Ok. Marcos, só antes de você passar a palavra para a Luciana, só quero Perfeito. fazer um esclarecimento, porque tem uma confusão terminológica, Vladimir, que é assim, famílias coparentais ou coparentalidades, que são aquelas pessoas que se encontram na rede para ter filhos sem conjugalidade e tal, isso é uma coisa. Agora, esses planos de parentalidade, que é a ideia do curso, é para poder estabelecer essa convivência pós-divórcio, que é a ideia do curso, sabe? Mas esse nome, é por isso que inicialmente eu era contra esse nome, porque ele faz uma confusão terminológica, mas a ideia é ter profissionais habilitados para poder ajudar a organizar isso, né, nesse sentido. Então, são duas coisas diferentes, mas Não, Rodrigo, obrigado. eu apenas chamei a atenção para dizer que o início dessa discussão começou exatamente com a coparentalidade e os Ah, contratos sim. de Ah, coparentalidade. Aí nós tá. estamos evoluindo agora Sim, para... entendi. Então, foi a minha... Perfeito. Nós Marcos, temos que é o 3 nosso coordenador aqui. inscritos, tá bom? Sim. Eu organizei aqui uma lista de inscrição Tá. por ordem: Luciana, depois Suetônio, depois Renata. Depois que eu fechei a lista, Patrícia deve ter chegado. E, Patrícia, se no final você quiser falar, a gente ainda tiver um tempinho, eu tento ainda te encaixar nessa lista. Eu vou pedir desculpa por demais, porque a gente teve um compromisso aqui de manter o horário e vamos tentar ficar o mais próximo possível do horário combinado. Então, Luciana, sem mais demoras, minha amiga, agora com você. Obrigada, Marquito. Gente, eu vou falar aqui dentro dos 3 minutos, prometo, assim, para ser bem breve, mas eu me senti totalmente provocada pelas falas de Rodrigo e da nossa musa Master Berê. Deixar aí um beijo para todo mundo que eu não cumprimentei antes, minha irmã Fernandinha Barreto, meu presidente, Dr. Jones, minha grande parceira aqui de trabalho também no IBDFAN, Fernanda Lima, e todos os demais. Eu queria primeiro também fazer uma provocação para todo mundo a respeito da fala do Dr. Jones sobre essa participação do IBDFAN em tudo. Vamos nos infiltrar, então é provocar mesmo, porque existem possibilidades da gente lançar projetos nos tribunais. Aqui o Tribunal de Justiça de Pernambuco acabou de lançar um projeto muito interessante, que é um projeto em que a Diretoria de Famílias vai às escolas para promover cursos de educação parental. Eles vão começar, é um projeto ainda embrionário, mas é um projeto muito interessante em que eles pretendem fazer uma parceria com o IBDFAN. Então, para que a gente possa participar desses projetos de educação parental, então, talvez, de repente, a gente tentar fazer com que isso se multiplique também nos outros estados. E estou, assim, já pré-inscrita para o curso de planejadores parentais, e aí eu queria compartilhar com vocês três, na verdade, situações. A primeira com relação a essa questão do planejamento parental, a gente tem tido experiências muito positivas com a contratualização das relações de família, muito embora a gente tenha aí muitos questionamentos, muitas restrições, porque a gente sabe que essa contratualização ela só atende um determinado segmento da nossa sociedade, mas vamos aproveitar que a gente tem acesso a esse determinado público que nos procura para contratualizar e já sugerir nos contratos de convivência, nos pactos antinupciais, que os casais prevejam em suas cláusulas que, caso venha a haver um divórcio, tendo filhos, que esses casais concordem em se submeter a uma mediação e agora, quem sabe, ao planejamento parental. Então, fica apenas aqui a sugestão. Com relação à sugestão de Berenice, que eu achei fantástica a sugestão dela, eu acho que o IBDFAN, e aqui fazendo já uma provocação também, eu acho que a gente precisa pensar e conversar muito sobre essa questão da sobrecarga feminina, e trabalhar em duas frentes. Eu acho que a gente precisa trabalhar na frente dos educadores e dos planejadores parentais, porque eu acho que isso é como o Rodrigo disse, além de ser um nicho de mercado, é extremamente inovador e o nosso público tem qualificação para isso, os nossos associados têm qualificação para isso, mas a gente pensar na questão da sobrecarga feminina a partir de projetos de remuneração, ou pelo menos de contabilização dessa sobrecarga feminina, porque eu acho que a gente está muito distante de ter aquela guarda compartilhada que a gente tanto sonha, que os homens resistem a isso. E vou usar meu último minuto que eu tenho, primeiro para divulgar. Quem ainda não assistiu Adolescência no Netflix, por favor, assista,
Por favor, peça aos seus clientes que assistam, porque essa série é muito impactante. E é uma série, eu acho, Nanda, que a gente precisa gravar o podcast, o próximo podcast da comissão precisa ser sobre adolescência, tá? E queria compartilhar com vocês uma situação que eu acompanhei aqui em Pernambuco. Para mim, inusitada, foi a primeira vez que eu acompanhei essa situação e passei assim muito tempo queimando as pestanas, porque era uma situação de coparentalidade com multiparentalidade. Então, um casal de duas mulheres que se socorreu do material genético de um grande amigo. Eles fizeram inseminação artificial caseira. Inicialmente, a proposta dele era de não ter a paternidade reconhecida, ou seja, de realizar o desejo delas de uma maternidade de duas mulheres. E quando veio a confirmação da gravidez, ele disse: agora eu mudei de ideia e agora eu quero ser pai. E não existia um contrato entre eles, não existia um planejamento entre eles, e a gente precisou judicializar, porque ele quis, primeiro, ele quis participar do parto, né? Então foi preciso judicializar para que ela tivesse o direito de parir sem a presença dele. E aí, a partir daí, ele começou a fazer uma série de exigências, essa relação virou, inclusive, uma relação assim, extremamente abusiva. E eu me deparei, queria só compartilhar com vocês, meu Deus, passei completamente do meu tempo, prometo que eu vou terminar, né? Eu me deparei com uma situação em que eu defendi o compartilhamento da convivência a partir da divisão em núcleos familiares. Então, eram 3 núcleos, e esse compartilhamento dessa convivência, para ver uma convivência de família extensa, passou a ser a partir de 3 núcleos e não de 2, porque, embora elas fossem casadas, elas têm os núcleos de família extensa. E aí depois a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Quem quiser continuar esse papo, me procura que a gente fala, tá? Um beijo. Ótimo, vamos agradecer a Lu que tentou respeitar o tempo e seguir para nosso amigo Suetônio. Lembrando a todos que o chat está cheio de informações. O Rony está ali caladinho, mas colocou várias decisões. Luciana compartilhou um acórdão. A gente tem outras pessoas também colocando contribuições. Então, quem não olhou, vê o chat, tá certo? Suetônio, meu caro, palavra sua. Abriu o microfone, Suetônio. Verdade. Boa tarde a todos novamente. É um prazer estarmos juntos aqui. Eu tenho 2 indagações que podem ser respondidas por Rodrigo ou por você mesmo, Marcos. Com relação aos acordos parentais. A gente sabe que esses acordos. Ele travou para mim, travou para você. Só para ficar no suspense. Você travou, Suetônio. Começa de Repete. novo, 2 perguntas. E aí? Eu tenho 2 indagações que podem ser respondidas ou por Rodrigo ou por você mesmo, Marcos. Com relação aos acordos parentais, a gente sabe que a maioria desses acordos são feitos nos escritórios de advocacia. Aí eu pergunto, elaborado o acordo, ele deve ser registrado em algum lugar, onde deve ser registrado, ou a gente deve preparar a minuta desse acordo parental e fazer uma escritura pública, pensando na questão da validade jurídica disso, porque se no futuro vier a ser discutido entre os acordantes, como a gente teria maior garantia para no futuro discutir as questões trazidas ou pactuadas no acordo parental? Posso só um segundo? Eu fiz Sim. hoje um Suetônio, eu fiz hoje, o Rodrigo sabe, Rodrigo e Berenice, eu comentei desse caso com eles na sexta, e assinaram um acordo, né? Entre aspas, casal parental, na verdade, o genitor e a mãe, e eu suscitei, e eu pedi a um tabelionato de notas, né, que eu tenho uma relação mais próxima, que fizesse uma escritura declaratória, Suetônio, e ela disse que precisava de autorização do juiz corregedor. Então, está nesse processo de ver se o juiz corregedor vai autorizar para fazer uma escritura pública declaratória a partir dos termos do acordo particular que a gente fez com reconhecimento de firma, enfim, com o que deu para fazer de segurança jurídica aí. Nanda, Marcos, então você está colocando. Rodrigo, então hoje a gente não está podendo registrar, ou isso é uma coisa específica da Bahia, porque o acordo não fere a autonomia da vontade, você ter necessitar de um juiz, um corregedor, autorizar o registro desse acordo? Eu não sei se tem algum tabelião aqui presente, mas assim, cada tabelião tem uma posição. Uns sim, outros Isso. não, uns mais corajosos, não. Eu não Eu encontrei nenhum aqui tentaria. ainda. Eu tentaria. Se tiver bem, se não, eu faria particular. Não sei se você se lembra, em 2018, o CNJ recomendou aos cartórios que não lavrassem escritura de união Isso. poliafetiva. Perdeu o mercado tabelionato, ganhou o mercado de advocacia. Eu faço contrato de união poliafetiva particular.
E por Eu que também. isso tem a validade, a mesma validade? Registra o título de documento, se necessário, mas não há uma exigência de que seja. Essa coisa do tabelionato é porque dá uma solenidade, dá uma importância maior, mas a validade eu entendo que é a mesma, assim, sabe? Só dá um pouco mais de, talvez, de sofisticação, mas é a mesma. Eu tenho feito assim. Eu fiz E você questão de tem, colocar Rodrigo, os. Perdão, eu fiz muitos considerandos, mas não no contrato. Eu fiz na proposta particular enviada a cliente, para deixar claro que eu estava esclarecendo sobre todas as questões de discussões jurídicas, etc. E essa tabelião, Rodrigo, é a Iberdermana, essa que se dispôs a fazer desde que haja autorização, porque eu conversei com os 4 tabelionatos que nem se dispuseram. E ela disse que ela gostaria de fazer, que ela entende que é possível, mas aí teve essa questão do juiz corregedor, estamos aguardando. Ah, tá. Não. Rodrigo, então objetivamente você tem feito os seus e tem feito o registro em títulos e documentos. Títulos e documentos. Não sei se alguém aqui tem opinião diferente. Marcos, se quiser falar. Não, a minha ponderação é o seguinte, veja, a gente só precisa de documento para escritura pública nas hipóteses que a lei exige, tá certo? E, nesse caso, para ter efeito entre as partes, você não precisa levar para nenhum local para fazer registro. Então, a discussão é o seguinte, você pretende algum efeito para terceiro no seu acordo? Não me parece ser o caso, tá? Então, a gente tem mais uma tradição de buscar o tabelionato, de fazer o registro, que outra coisa. Tem uma inegável vantagem, né? A discussão em relação à coação, discussão em relação à identificação das pessoas, isso estaria preservado, tá? Mas eu não vejo como requisito de validade você levar registro para você depois buscar a exigibilidade disso. Acho que a gente não precisa criar uma camada e um custo para as pessoas que é absolutamente desnecessário nesse momento. Eu disse que tinha 2 perguntas, seu Antônio. Uma já foi, você só tem mais um pedido. Pense direitinho, use sabiamente. Não, as 2 perguntas já estão então contempladas. pronto. Já vou dar a oportunidade de Patrícia de Alagoas falar também. Perfeito. Então, Renata e depois Patrícia, que vai ser a última. Renata. Já que surgiu essa decisão aqui, eu vou só fazer uma consideração. A gente precisa lembrar que até o bebê nascer, se você faz um contrato de geração de filhos, é mera expectativa de direito, né? E assim, a gente sabe que guarda, alimentos, nada disso é definitivo. Então, eu concordo com o Márcio quando ele diz que realmente não há necessidade dessa questão, né, de levar a escritura pública nos cartórios, porque isso aí a qualquer momento pode mudar, gente. Isso é muito, né? A gente não pode chegar porque levou para a escritura pública e não mudar depois. Então, isso é mais um acordo realmente entre as partes. Eu já fiz um aqui, contrato de geração de filhos, dizendo com quem a criança moraria quando nascesse, falando de guarda, falando de alimentos, quem pagaria o quê. Funcionou plenamente, a criança nasceu, está dando tudo certo. Mas eu sei que se um dia os pais entrarem com litígio, isso aí vai ser modificado. Então, a gente sabe que é uma coisa que não tem como ter uma eficácia. Até se fosse na justiça, poderia ser modificado, gente. Então, a gente tem que pensar na questão da coisa julgada, né, material e formal, que é impossível a gente querer uma questão de guarda e alimentos que seja definitivo. Então, eu penso que se for um contrato feito entre particulares, se esgota, assim, né? Não sei se eu estou equivocada, a gente tem Não, eu juízes aqui acho, também. sim, Renata, isso serve, pelo menos na pior das hipóteses, como uma referência, como um fio condutor, né? Tem os valores Isso, que pode sair e tal. isso. Porque Olha, nós as acertamos isso, pessoas. é mais uma questão de palavra, né? Acordo de cavalheiros, né? Onde a palavra ainda tem alguma validade, não é? As pessoas elas vão levar o projeto parental adiante, independente do contrato ser feito ou não. As que eu atendi até agora é muito nítido isso. Então, o contrato ele serve para mapear esse cenário desses desejos, dessas intenções. Agora, o fazer a escritura pública, eu acho que é só mais uma formalidade que a gente tenta alcançar para dar uma solidez maior a algo que, de fato, às vezes o cliente é quer, muito... né, Fernanda? Isso, Eles querem, olha, eu quero exatamente. escriturar, eu quero levar para a justiça, né? Achando que aquilo Exatamente, dali é Renata. definitivo, né? Quando não é. Mas a minha fala aqui de 3 minutos vai se esgotar em 1, espero. É um convite a vocês. Nós aqui do IBDFAN Paraíba estamos lançando o nosso livro, uma coletânea de artigos jurídicos, tá? E eu queria enviar o edital para vocês. Vou colocar, eu acredito que o local mais adequado seja no nosso WhatsApp do IBDFAN Nacional. Vou colocar o edital, tá? E vocês podem participar. A única exigência é que seja associado ao IBDFAN.
mas não importa se é da Bahia, se é de Pernambuco, de onde for, serão todos Qualquer lugar do muitíssimo planeta, né, bem-vindos. Renata? Qualquer Em lugar do qualquer planeta. lugar do planeta, né, Rodrigo? Então, eu vou enviar a entrega dos artigos, vai ser até 30 de abril, certo? Então, quem quiser participar dessa nossa coletânea vai ser uma felicidade, né, ver o nome de vocês em nosso tão sonhado livro, que espero que saia ainda este ano, que seja publicado ainda este ano, certo? É mais um convite. Pronto, encerro minha fala. Eu vou passar para a Patrícia, mas, Rodrigo, só registrando que na matéria de infiltração a gente tem Renato Manuela Gato no Conselho Federal. Não sei se tem mais alguma conselheira federal aqui. Se tiver, por favor, se apresente. Mas a gente tem aí, aumentando a nossa bancada de representantes do IBDFAN no Conselho Federal da OAB. Agora E é eu hora da já pedi Patrícia. para participar, viu, Marcos, da Comissão de Família e Sucessões, lá da Comissão Nacional. Espero que dê certo. Então, o que vocês precisarem, estamos juntos, viu? Inclusive, domingo estou indo para Brasília, ela vai ter sessão segunda e terça. O que Bom vocês trabalho. precisarem que a gente leve nessa área, estou por aqui. Obrigado, Ótimo, Renata. excelente. Vamos Obrigado. terminar com a Patrícia agora e depois o O Rodrigo faz Rony o parece que encerramento. estava querendo falar também. Não sei se ele ia trazer uma contribuição, o Rony. Quem quer falar, Rony? Tem Você que está abrir sem o voz, Rony. microfone, Rony. Você tem que ligar o microfone, senão não Sim, sai. sim, desculpa. É porque eu ouvi atentamente o que vocês disseram com relação aí à reprodução assistida caseira, como dito pela doutora Maria Berenice, nós renovamos o pedido lá, considerando a decisão do STJ como um fato novo, que afastou aí a litispendência, né? Então, nós interpusemos novamente junto ao CNJ esse nosso pedido de providência, só que a gente está delegando para o registrador civil. Por quê? Porque é matéria de registro civil. Talvez a gente consta lá um termo declaratório de filiação promovido pelo registrador civil, a qual vai atestar o plano aí no que diz respeito à inseminação artificial caseira. E isso talvez vai ser discutido junto ao CNJ com a Associação de Registradores. Então, isso aí também está sendo debatido, talvez um termo declaratório de filiação, mesmo usado pelo SERC com relação ao termo declaratório de união estável. Então, isso aí é só para amadurecer a ideia com relação a todos, para depois não dizer com relação a exigir a parentalidade. Considerando duas mulheres fazendo a reprodução assistida, usando um terceiro exemplo, né? Então, talvez seja um fato novo para ser debatido entre vocês aí, tá legal? Só a cargo de informações. Perfeito. E aí, eu vou pedir que Patrícia primeiro se apresente, que você não teve chance de se apresentar, Patrícia, depois faça a sua intervenção. Boa noite a todos e a todas. Sou Patrícia Rocha, estou na presidência do IBDFAN Alagoas nesse biênio 2022-2024, 2025. Na verdade, eu queria, não vou me abster de fazer considerações, apesar de estar aqui coçando para comentar o assunto, que é um assunto muito interessante, mas só para dizer o seguinte, como estou junto com Gabriel, Honorato, Isabelle e Marília, à frente da organização do podcast, a gente tinha inicialmente pensado esse nome, Arretado Cast, mas Gabriel pesquisou e já existe um podcast com esse nome. Então, o que a gente queria aproveitar o momento que temos quase 50 pessoas aqui ao mesmo tempo na sala, é que para as pessoas criativas, né, que nos ajudem a pensar um nome que identifique a região, que identifique o IBDFAN, que faça com que o nome já nos remeta à própria finalidade do podcast, que é disseminar e compartilhar o conhecimento aqui na nossa região. Então, era isso. Obrigada pela atenção a todos. Então, quem puder encaminhar para os seus presidentes... Já tem um Arretado Cast, Patrícia? Já tem? Então, mas o senhor Antônio levantou a mão, ele vai comprar o podcast para a gente poder usar o nome. Estou vendo ali, ele com a mão levantada. Então, eu sugiro Oxente Cast ou Nordeste Cast. Né? Então, tem duas sugestões. Vamos votar isso. Mandem lá no grupo, que a gente vai ficar pesquisando para saber se já existe choque de nome. Patrícia, me adiciona aí nesse grupo também, que eu quero ajudar vocês, tá certo? Beleza. A gente vai fazer o seguinte, vou colocar como ponto de pauta da reunião no Congresso da Gabriela no dia 10, para a gente já fechar esse nome. Até o dia 10 a gente pode mandar sugestões de nomes, mas está na hora da gente fechar a reunião, em atenção a quem tem outros compromissos. E aí agora a palavra com o nosso presidente. Tá, então, pois nós ultrapassamos aqui 15 minutos, e eu só quero, antes de encerrar, lembrar, está no chat aqui, né, no chat, mas eu não posso deixar de realçar o artigo do Felipe. Cadê o Felipe? Está aí, Felipe? Queria te conhecer. Cadê o Felipe? Está aí ainda, Felipe? Estou sim, por aqui. Fiquei atentamente ouvindo colegas. Onde está você? Podemos conhecer você? Podemos conhecer você ou só fora? Aqui.
Estou aqui. Sou da Bahia. Muito A nossa orgulho, muito presidenta está bem orgulho. representando aqui, Fernanda. Um abraço. Pois é, porque Querido o Felipe tem Felipe. um ótimo artigo na revista 67 do IBDFAN, não sei se vocês tiveram acesso a isso, que é exatamente sobre esse tema. Então, uma contribuição importante, um ótimo artigo sobre isso, que lançou luz sobre isso. Então, quero agradecer, Felipe, por essa contribuição, seu artigo. Você não devia ter ficado calado aí, devia ter falado antes, mas já estamos Não, mas terminando. estava com certeza Agora vamos ter ouvindo que ler seu atentamente artigo. palavras. E você citado, Rodrigo, também no artigo, você que é um dos referenciais teóricos aqui, nosso grande presidente também, timoneiro, Maria Berenice, e tantos outros referenciais que moldam aqui a nossa pesquisa, né? Obrigado. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos. Marcos, posso encerrar então? Você Por que favor, é amigo. que é o protagonista hoje, o nosso Só uma presidente da observação, Câmara. doutor. Inclusive, ele atualizou com o novo pedido do IBDFAN lá de Providência, né? Que nós falamos que já tinha sido ultrapassado, mencionado. Tá. Exatamente, Ok, gente. doutor Rony, muito obrigado. Com certeza, o IBDFAN é o referencial teórico dessa pesquisa, né? As notícias. Eu considero que o IBDFAN foi um marco divisor de águas na minha vida profissional e acadêmica e, com certeza, é uma grande homenagem a esse instituto tão importante para o direito de família brasileiro. Que bom ouvir isso, Felipe. Gente, dá vontade de ficar aqui conversando por muito mais tempo. Esse encontro é muito prazeroso, muito afetivo, né? Nós temos um tema para discutir, mas vai muito além do tema, porque é o congressamento entre nós, né? Toda a região Nordeste. É muito emocionante ver todos os estados do Nordeste aqui presentes, mas nós temos que encerrar. Mas fica o gostinho de quero mais. É bom encerrar antes, porque não fica muito cansativo e fica funciona isso como desejo, né? Estou sempre querendo algo mais, é inalcançável. Então, nós vamos querer conversar mais. Mas nos vemos aqui em outubro, presencialmente. Obrigado pela presença de todas as pessoas aqui e até a próxima.